A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Me chamo Herberson e nesta aula eu vou ministrar a lição número 1, que tem como título O Homem, Corpo, Alma e Espírito. Nós estamos estudando a revista CPAD do quarto trimestre do ano 2025 e agora, na lição número 1, nós vamos falar sobre o ser humano, a composição do ser humano. A gente sabe que existem várias visões sobre a composição do ser humano. Uma delas é a tricotomia, que é o que nós vamos defender aqui nessa revista. Nós vamos falar sobre corpo, alma e espírito nesta lição, e a revista como um todo também tem esse tema. Eu estou com a revista em mãos e o título aqui da capa diz assim, ó: Corpo, Alma e Espírito, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. Então nós temos em mãos uma revista bem completa, uma revista que vai falar sobre muitos temas. Esse tema aqui, especificamente, está dentro do contexto da antropologia, que é estudado na teologia sistemática. É uma das disciplinas da teologia sistemática, antropologia. Dentro da antropologia a gente fala sobre vários temas, sobre a criação, sobre o pecado, enfim, né, a composição do ser humano, e a revista é sobre isso. Então a gente vai falar bastante sobre esses temas nessa revista, né? É uma revista sobre antropologia, destacando a questão do corpo, da alma e do espírito, e sempre deixando claro que o ser humano ele é integral. Não faz sentido ficar separando as coisas como se fosse possível ter um ser humano separado em 3 partes. Então, assim, corpo, alma e espírito, a gente estuda separado por questões didáticas, é apresentado assim também nas escrituras. No entanto, o ser humano, o homem, ele é composto pelos 3. Não tem como separar e falar assim, o ser humano aqui, depois que morre, né, a alma separa do corpo, né, a alma e o espírito saem do corpo, e ele continua sendo um ser humano integral. Não. Por isso que nós falamos da ressurreição do corpo, porque é necessário ter um corpo, tem que ter o corpo. A alma e o espírito têm que estar junto com o corpo para compor o homem, para compor o ser humano. Então a gente precisa deixar isso bem claro, né, porque assim, existem outras visões, né, além da tricotomia. Tem a dicotomia, que afirma que a alma e o espírito é a mesma coisa, então seria somente corpo e alma ou somente corpo e espírito. E tem o monismo, que é uma visão que diz que não existe essa separação, o ser humano ele é um só, né, ele é a própria alma, então não faz sentido separar as coisas. Tem evangélicos que defendem as 3 visões, a tricotomia, a dicotomia e o monismo. Acredito que atualmente a dicotomia seja o mais popular no meio evangélico de maneira geral, em termos assim de denominação, né? A tricotomia hoje ela é aceita pela Assembleia de Deus, mas também outras denominações também aceitam, e a dicotomia ela também está muito presente entre os teólogos e tudo mais. Eu vou falar sobre isso durante a aula, tá? A gente vai destacar esses temas aqui durante a aula, né? E o monismo hoje é defendido por cristãos tradicionais, mas também pelos adventistas, né? Os adventistas eles não acreditam na existência da alma ou do espírito. Para eles, o ser humano é a alma. Enfim, então é um tema bem complexo, é um tema que tem polêmicas, é um tema que durante as aulas você vai ver eu apresentando visões diferentes aqui. Você vai ver durante as aulas eu apresentando assim, olha, tem esse que acredita assim, tem esse que acredita desse jeito, essa aqui é essa visão, essa é melhor, essa é pior, não sei, eu acho que essa aqui é a mais correta. Então quem acompanha o EBD em Foco sabe que eu gosto de fazer essas coisas, que eu gosto de apresentar, né, visões diferentes, que eu gosto de levantar um debate, às vezes, sobre alguns temas polêmicos, né? E essa lição número 1 já vai começar com isso, tá? Na lição número 1 aqui eu já vou, né, dentro do tópico 2, né, que a gente vai falar no tópico 2, a diferença de alma e de espírito, e eu vou fazer um contraponto aqui dentro do tópico 2. Espero que você assista a aula até o final, né, assista todos os pontos aí e deixe o seu comentário no vídeo, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, isso é muito importante para o crescimento do canal. Se você estiver assistindo aí no site do EBD em Foco, aproveite para olhar o conteúdo que nós temos, né? Nós vamos ministrar aqui a aula com slide em PowerPoint, então esse slide é 100% baseado na revista, com imagem de qualidade, vem pronto para ser usado, você pode usar na sua igreja esse slide, vai ser uma aula diferenciada, né? Quem é assinante do EBD em Foco tem acesso a slide de adultos, de jovens e vários bônus, como slide de escatologia, discipulado, sermões e PDF, curso básico de teologia, e cursos de vários temas, é uma plataforma bem completa mesmo, e quem não fizer a assinatura pode comprar o slide individual. Nós estamos trabalhando com essa opção também de você adquirir somente um slide. Eu ministro uma vez por mês, 2 vezes por mês. Nós temos essa opção agora diretamente no nosso WhatsApp. Né? Basta mandar mensagem no WhatsApp. Daqui a pouco eu vou mostrar o número. Nós temos uma experiência na produção de slides subsídios, né, desde 2017. Na verdade, o EBD em Foco começou em 2016, mas a gente profissionalizou mais em 2017. De lá para cá, a gente já fez mais de 900 slides. E nós temos esses slides antigos disponíveis na plataforma gratuitamente. Nós salvamos
gravamos eles em PDF, você pode entrar, pesquisar, o link sempre fica na descrição do vídeo. Sempre que você fala assim, nossa, o Erbson falou que lá tem slides antigos que eu posso baixar, não lembro onde, entra no vídeo do YouTube ou no site e na descrição tem um link que te manda para a página que você pesquisa os slides. Qualquer dúvida, manda mensagem no WhatsApp. Nós temos um aplicativo também que tem o conteúdo, então você pode entrar lá no aplicativo, baixar o conteúdo, assistir às aulas, e o nosso site é ebedenfoco.com. Eu recomendo sempre você entrar pelo site, mas pode mandar mensagem no WhatsApp sempre que precisar. Na descrição do vídeo tem todos os links, tudo que você precisa para falar conosco, enfim, entrar no nosso grupo, participar com a gente e receber o nosso material em primeira mão. Nós temos algumas automações no WhatsApp. Você pode mandar uma mensagem diretamente assim, eu quero receber o slide, receber o subsídio, entrar no grupo, quero renovar. Então assim, você pode mandar mensagem que a automação é ativada. Se a automação não for ativada, tem alguém lá também para lhe atender, certo? Então vamos lá, vamos para o textuário da lição que diz assim: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, que todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Então aqui nós temos um dos versículos da Bíblia que fala de corpo e alma e espírito, junto, no mesmo versículo. O outro versículo é Hebreus, não lembro agora, mas é aquele que fala da palavra, que penetra até a divisão do corpo, da alma e do espírito. Então a gente tem basicamente dois versículos na Bíblia inteira que fala de corpo, alma e espírito juntos. Tirando esses versículos, ou fala somente de corpo e alma, ou somente de corpo e espírito, ou somente de alma, somente de espírito, somente de corpo. Mas os três juntos somente em dois versículos. Verdade prática? Deus nos fez corpo, alma e espírito para glorificá-lo eternamente com todo o nosso ser. Então é isso. A gente tem que entender que o ser humano completo, pleno, tem que ser corpo, alma e espírito. É tudo junto. Apesar de estudarmos separados, mas a gente tem que pensar na integridade do ser humano. Leitura bíblica em classe se encontra em Gênesis 1, 26 a 28, depois 2, 7, 18, 21 a 23, aquela leitura quebrada que quem me conhece sabe que eu não gosto muito. Recomendo você ler todo o capítulo 1 e o capítulo 2 de Gênesis, que fala sobre a criação e tudo mais, isso é muito importante nesta aula e também nas aulas futuras. Vamos avançar aqui, a gente sempre avança essa leitura, durante a aula a gente vai ler muitos versículos. A lição ficou bem extensa aqui no slide, né? Porque o escritor da revista colocou muitos versículos e a gente encheu aqui a aula de versículos. Então, a aula bem bíblica mesmo. A ideia aqui é explicar o tema em detalhes. Quem acompanha o EBD em Foco já sabe disso. Deus criou o homem de forma especial, com um propósito especial, como um ato de coroamento de sua criação. Vamos ler Gênesis 1, versículo 27 e 28, que diz assim: E criou Deus o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: Frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Então aqui a gente vê a criação de Deus. A gente tem basicamente duas passagens em Gênesis, né? Gênesis capítulo 1 e Gênesis capítulo 2, são duas narrativas diferentes sobre a criação. Eu não vou entrar muito em detalhes aqui sobre isso, porque a aula tem bastante coisa para falar, mas que fica claro que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. O que isso significa? O que é a imagem e semelhança de Deus? O pessoal debate bastante, a gente não vai entrar também muito aqui em detalhes sobre isso, mas a gente entende que o ser humano ele foi criado ali diferente dos animais, né? Ele foi criado, né, para glorificar a Deus. Ele participa, né, dessa criação de forma muito mais ativa, cuidando de tudo. Né? Frutificar e multiplicar e encher a terra, sujeitar a terra e dominar sobre tudo. Então, assim, o ser humano ele tem essa responsabilidade de cuidar da criação, de cuidar do planeta Terra. E fez isso de maneira sublime e distinta da relação de todos os demais seres viventes. Ou seja, a criação do ser humano foi uma criação diferente da criação dos outros seres vivos, das plantas, dos animais. Né? Foi uma criação exclusiva. É muito além da expressão produza a terra, a partir da qual foram criados os animais, o homem é resultado de uma ação divina, pessoal e plural. Quando a gente lê aqui o versículo 26, né, Gênesis 1, 26, e disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra.
Então, quando a gente lê que façamos o homem, a gente já vê no plural, né, dá a entender ali a Trindade agindo, mas de certa forma aqui tem a mão de Deus na formação do homem, diferente de quando Deus criou os animais, né? Ele fala assim, produz a terra, e ali cria os animais e tudo mais. É uma criação muito mais genérica. O ser humano não, ele já foi criado, né, ali com a mão de Deus, moldado por Deus. Sua formação é constituída de uma modelagem sobrenatural do pó da terra e pelo sopro de Deus em seus narizes. Então, Gênesis 2:7 deixa bem claro que Deus sopra, né, o fôlego de vida no ser humano. Então, a vida dada ao ser humano ela é diferente. Tem algo diferente no ser humano que não tem nos animais. Neste trimestre, estudaremos essa solene, maravilhosa e exclusiva criação, bem como a importância de uma vida equilibrada e saudável no espírito, na alma e no corpo, sob a perspectiva cristã. Então, assim, não é ficar aqui debatendo teologia e tal, quem está certo, se é a tricotomia, a dicotomia. Eu vou falar sobre isso durante as aulas, vou mostrar os pontos de divergência, vou falar o que eu acho mais correto, o que eu concordo, o que eu discordo. Só que esse não é o foco, tá? O foco aqui é nós falarmos de nós, no sentido de que nós devemos cuidar do nosso corpo, devemos cuidar da nossa parte espiritual, seja alma, seja espírito. Nós devemos ter uma vida equilibrada, devemos ter uma vida saudável. Entende? Assim, nos sentirmos bem com nós mesmos, cuidando do nosso corpo, cuidando, né, da saúde, né, a saúde física, a saúde mental, né, e isso agrada a Deus, isso faz com que nós possamos nos relacionar melhor com as pessoas e relacionar melhor com Deus. Então é bem prático, tá? A lição vai ser bem prática. Abordaremos a queda e a redenção firmados na esperança de nosso completo, iminente, eterno retorno ao Criador. Então vamos falar da queda, do pecado, vamos falar da redenção também, né, que isso nos dá esperança, porque nós vamos voltar para Deus. Tópico 1, a tricotomia humana. 1.1, doutrina e teologia. Então o objetivo aqui é falar um pouco dessa questão da tricotomia, da composição do ser humano de corpo, alma e espírito. A doutrina do homem está fundamentada em toda a Escritura, uma revelação suficiente para demonstrar quem é o homem, como foi criado e com que propósito. Então, de fato, a gente vai ver na Bíblia várias passagens bíblicas, de Gênesis a Apocalipse, né, que o ser humano ele não surgiu do nada, ele surgiu como obra da criação de Deus. Ele tem um propósito, né, o homem foi criado com um propósito específico, a gente vai falar bastante sobre isso, e nós temos um fim glorioso. Nós vamos morar com Deus por toda a eternidade. O ser humano foi criado para ser eterno. Vamos ler Salmo 8, de 3 a 9. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites. Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos, tudo puseste debaixo de seus pés. Todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, e as aves do céu e os peixes do mar, e tudo que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Então aqui o salmista está refletindo, né? Ele está olhando assim para os céus, ele olha para os céus, ele olha para a grandeza da criação, a lua, as estrelas. Ele fala assim, o que é o homem mortal para que te lembres dele? Essa criação é algo extraordinário, maravilhoso. O Senhor faz tudo, o Senhor é dono de tudo. O que somos nós? Só que aí ele fala assim, contudo, pouco menor fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Ele coloca assim, pouco menor, isso aqui, o pessoal pode debater, somos menores do que os anjos, em que sentido, né? Claro, os anjos estão próximos de Deus, enfim, tem algumas características especiais aí, mas são seres espirituais, né? Mas ele fala aqui de glória e de honra o coroaste, ou seja, o ser humano foi coroado de glória e de honra. E fez com que o ser humano tivesse domínio sobre as obras das tuas mãos, ou seja, nós temos um domínio sobre a criação de Deus. Tudo puseste debaixo de seus pés, ou seja, toda a criação, né, nós temos à nossa disposição. Ele coloca todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves do céu, ou seja, nós temos o controle de tudo isso. E aqui a gente pode colocar em pauta, né, a questão ambiental, né, que eu vejo por aí alguns crentes que não se importam muito, né, com a questão do meio ambiente, quando fala de destruição do meio ambiente, tal, e sim mesmo, tem que destruir, Jesus vai voltar, esse mundo vai acabar, a gente não está nem aí para isso, não, vamos destruir, vamos destruir floresta, acabar com os rios. Cara, gente, não é assim que funciona. Entende? Deus deu a criação para nós tomarmos de conta.
É a nossa casa, entende? O planeta Terra é a nossa casa. Então a gente precisa cuidar da nossa casa, a gente precisa cuidar desse planeta. É uma responsabilidade que nós temos. Só porque a gente tem domínio não significa que a gente vai sair destruindo tudo por aí. Não é assim que funciona. Então eu penso que a gente precisa, né, ter um pouco mais de consciência nesse sentido, né, de cuidar do meio ambiente, né, porque é obra de Deus, ele entregou para nós, então a gente não vai sair por aí bagunçando, fazendo de qualquer maneira. Então a gente precisa saber cuidar daquilo que Deus nos entregou. Então nós temos sim uma responsabilidade com a criação, com o nosso planeta, né. Nós não sabemos quando que Jesus vai voltar, ele pode voltar hoje, ele pode voltar daqui 10 anos, ele pode voltar daqui 1000 anos. E como é que vai estar o planeta daqui 1000 anos? Então a gente precisa ter muito cuidado com isso, né, de achar que Jesus vai voltar a qualquer momento, eu vou agir do jeito que eu quiser. Não é assim que funciona. Nós temos uma responsabilidade de cuidar da criação e essa responsabilidade foi dada por Deus. Ele deu para nós, a gente precisa, né, agir. No campo da teologia sistemática, ela é conhecida como antropologia bíblica. No caso, o estudo que nós estamos fazendo aqui, né, o estudo de antropologia, que estuda o homem desde a sua origem, constituição e existência, considerando o período anterior à queda, o pecado original e as suas consequências, o plano redentor e a eternidade. Ou seja, o objetivo da antropologia é estudar o ser humano desde antes da queda até a eternidade, passando por tudo que aconteceu aí, resultados da queda e tudo mais. Então, o objetivo aqui dessa revista vai ser isso, né? A gente vai estudar bastante sobre essa questão, né, do pecado, vamos falar das consequências do pecado e, enfim, vamos falar da nossa redenção também. Então, a doutrina do homem relaciona-se com todas as outras grandes doutrinas da Bíblia e responde às intrigantes e milenares perguntas: quem é o homem? De onde veio e para onde vai? Essas perguntas aqui são perguntas que as pessoas se fazem. A ciência faz essa pergunta e não consegue responder. Não sabemos explicar exatamente a origem do universo, a origem do ser humano, como que deu a origem da vida. A ciência estuda essas coisas, o objetivo da ciência é fazer essas perguntas e procurar uma resposta de um ponto de vista científico. A ciência não deve ser demonizada ou, enfim, minimizada porque está tentando encontrar uma resposta em um laboratório. Ela não deve ser tratada como se fosse inferior. Não é isso, tá? Tem muita gente que fala mal, assim, a ciência está lá tentando descobrir a origem da vida e a gente já sabe que foi Deus que deu. Mas o papel da ciência é diferente do papel da religião, do papel da Bíblia, né? O papel da ciência é tentar dar uma explicação, né, científica que tem ali algo por trás, né? Por exemplo, só um exemplo aqui, né? A ciência ela consegue dar uma explicação para o nascimento de uma planta, para a produção de um fruto, né? Ela explica ali como que acontece todas as reações químicas e tudo mais, né? No entanto, nós sabemos que tudo isso é obra de Deus. Então é Deus que faz a planta nascer, é Deus que faz um fruto ser produzido, né? Então, assim, no final das contas, a resposta última é de Deus, né? A ciência explica ali o que está acontecendo, mas ela não sabe o porquê que acontece, o porquê mesmo, de fato, que a vida existe. A ciência não sabe dizer. É como que a vida surgiu no planeta Terra. A ciência não sabe dizer. Tem várias teorias para a origem da vida, mas ela não sabe dizer, né? E vão continuar procurando e provavelmente nunca vão encontrar uma resposta. Mas nós sabemos que tudo que existe foi criado por Deus. Nós sabemos que foi Deus que deu a vida. A vida é algo sobrenatural. A vida não surgiu do nada, ela não surgiu do além. Não adianta a ciência tentar explicar isso. Eu acredito que não conseguem chegar em uma explicação satisfatória. A origem da vida, mesmo para a explicação científica, considerando a teoria da evolução, que iniciou, né, lá nos primórdios, há milhões de anos atrás, com uma bactéria bem simplesinha, mesmo essa bactéria bem simplesinha, já é super, hiper, mega complexo. É algo muito complexo que a ciência não tem a capacidade de explicar. Entende? Então, assim, mesmo a vida da sua forma mais simples, é algo muito complexo, é algo sobrenatural. Então, por isso que eu sempre digo, é divino, é sobrenatural, né? E o ser humano foi criado por Deus, a vida foi criada por Deus, a vida por completo foi criada por Deus, né? E quando a vida se esvai, quando nós morremos, né, sabemos que tem algo além. Para onde vai? Para onde vai o ser humano? Nós temos uma resposta para isso, né? Então a gente precisa realmente, né, entender as respostas para essas três perguntas. Quem é o homem? De onde veio? E para onde vai? Em um tempo de tanta psicologização da fé e intensa busca de respostas para os problemas humanos em concepções não cristãs, um piedoso e profundo estudo das Escrituras é cada vez mais necessário e urgente, a fim de desfazer toda e qualquer dúvida existencial e gerar uma fé bíblica genuína, sadia e equilibrada.
Bem, aqui nesse parágrafo, o escritor da revista fala algo muito importante, que é porque, assim, o ser humano ele vai passar por problema. E os problemas que nós passamos, todos eles têm como origem ali a queda do ser humano. Ou seja, quando Adão e Eva pecou, o pecado entrou no mundo, né, e a humanidade como um todo, a criação como um todo foi afetada. Então, todos nós fomos afetados e todos nós estamos sujeitos a passar por vários problemas. Pode ser problema de saúde, pode ser problema de relacionamento, pode ser qualquer outra coisa. E diante desses problemas, a gente vai procurar uma solução. Se nós procurarmos uma solução dentro da Bíblia, nós vamos fazer o que é correto, o que é certo, e nós vamos encontrar essa solução. Então, vamos supor, por exemplo, que um casal não está se dando bem, um casal não está, enfim, está querendo divorciar e tal, e procura ajuda. Essa ajuda ela pode ser procurada de várias formas diferentes. Eles podem procurar um psicólogo, podem procurar um pastor para conversar, se for evangélico, se for católico, pode procurar um padre. Cada um vai ter uma abordagem diferente. Agora vamos imaginar um casal crente evangélico que congrega em uma igreja séria. Então, esse casal, ao procurar um pastor para resolver esse problema que eles estão passando, porque está trazendo angústia, talvez tem filhos, um divórcio, vai trazer vários outros problemas ali. Então, o casal está tentando resolver aquele problema. E aí, procura um pastor bíblico. O pastor bíblico vai olhar dentro das escrituras e vai procurar saber o que está acontecendo, vai conversar, vai tratar a questão de forma séria, vai procurar saber qual é o comportamento do casal, como está a vida sexual, como está o relacionamento dentro de casa, como está a vida financeira, vai procurar saber a origem, procurar saber quais são os pecados que não foram confessados e vai fazer um acompanhamento ali de algumas reuniões. O pastor sério vai estar com a sua esposa do lado para fazer esse acompanhamento e vai tentar resolver o problema e na maioria das vezes resolve, situações desse jeito resolve. Isso é um pastor bíblico. Agora imagina um pastor que não é bíblico, que é adepto aí dessa teologia da prosperidade, dessas coisas aí que espiritualiza tudo, entende? Um casal desse chega para um pastor, assim ele já começa a falar que é coisa espiritual. Não, isso é espiritual, isso aí é mal olhado, isso é inveja, isso aí é alguém que fez um despacho para separar vocês e tal. Começa com essas coisas espirituais, assim, demais, e não resolve o problema, entende? Algo totalmente fora das escrituras, aí dá um óleo ungido, faz não sei o quê, pulseira, pede uma oferta, aquela coisa toda, não resolve o problema, e no final das contas o casal se separa, se afasta da igreja e os problemas surgem. No final das contas é isso que acontece. Então, quando o problema não é tratado de forma bíblica, a tendência é só piorar. Se você olhar para o mundo, por exemplo, como que as pessoas do mundo fazem? Elas têm problemas e elas procuram resolver de uma forma pecaminosa e só gera mais problema ainda, enfim. E dentro das escrituras é totalmente diferente. Quando a gente trata dentro das escrituras, algo que pode parecer muito problemático, Deus pode usar para edificar a nossa vida. Entende? Assim, uma doença é algo ruim? É ruim, mas muitas vezes, através de uma doença, nós fortalecemos a nossa vida espiritual, Muitas vezes vem uma cura sobrenatural e alguém se converte, enfim. A questão toda é que o sofrimento ele acontece em toda a humanidade, crente e ímpio está sujeito. A maneira que nós nos relacionamos com o sofrimento, a maneira que nós nos relacionamos com os problemas, que é diferente do que o ímpio faz. Crente verdadeiro vai tentar fazer uma abordagem dentro da Bíblia e aquilo vai ser usado para a glória de Deus. Amém? Então vamos avançar aqui. 1.2, a tríplice natureza. A teologia utiliza o termo tricotomia para tratar da tríplice constituição do ser humano, o corpo, a alma e o espírito. Bem, como eu falei no início da aula, nós temos 3 visões sobre esse tema. A tricotomia, a dicotomia e o monismo. O monismo é assim, é diferente o nome, Por quê? Porque assim, a tricotomia pega os 2 versículos bíblicos que fala de corpo, alma e espírito para ter como base, olha aqui está dizendo, a gente tem 2 versículos na Bíblia que está corpo, alma e espírito junto. A gente tem como base aqui que a composição do ser humano é de corpo, alma e espírito. E a partir daí, vai procurando dentro da Bíblia passagens que falam do espírito, da alma, do corpo e mostrando que cada um tem características diferentes. A gente vai falar nessa aula aqui sobre isso. Então, assim, a gente vê que tem distinção entre corpo e alma e espírito. Mas será que tem mesmo? Aí tem um grupo que discorda, fala não. Nós acreditamos que alma e espírito dentro da Bíblia é a mesma coisa e não tem distinção entre eles
E por isso nós acreditamos que é só corpo e alma, ou somente corpo e espírito. Então, quando a Bíblia fala alma e espírito, está falando a mesma coisa. Então, o ser humano tem uma parte material e uma parte imaterial. E aí tem um outro grupo que fala assim, não, está errado, vocês dois estão errados. Porque o ser humano ele é integral, não faz sentido separar o ser humano em partes. E quando Deus criou o homem, ele falou que o homem foi feito alma vivente. Então, nós somos uma alma. E aí pegam várias passagens bíblicas falando que nós somos uma alma. E realmente tem. Há muitas passagens bíblicas apresentando o ser humano, né, como corpo físico, chamando de alma. Nós somos alma. Né? A alma que pecar, essa morrerá. Né? Será que ele está falando só da alma que pecar? Não, está falando do ser humano como um todo. Né? Então, assim, se você assistir um vídeo adventista sobre isso, eles vão tentar te convencer de todo jeito. E realmente, né? Tem ali muitas passagens bíblicas que dão a entender que o ser humano ele não pode ser separado em corpo, alma e espírito. Esse é o monismo. Tá? Quem é que está certo? Não sei. Eu vou falar a verdade, eu não sei quem está certo. Não dá para bater o martelo e falar assim, esse aqui é o ponto de vista correto e tal, tem que ser esse aqui. Isso aqui não é definidor com relação à salvação. Então, porque se eu sou tricotomista, eu vou para o céu e o dicotomista não vai para o céu. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você pode ser tricotomista, dicotomista ou monista, tanto faz. Tá? Isso não influencia na sua salvação. Podemos dizer que é uma doutrina secundária quando se trata de salvação, porque realmente é difícil essa interpretação. Não é um tema tão simples, não é tão fácil. Alguém pode falar assim, não, mas como assim? Já vi várias pregações, os pregadores deixam bem claro, a alma é isso, o espírito é isso e tal, e parece que é algo tão simples, está na Bíblia. Não é simples assim. E eu vou explicar por quê. Tá? Daqui a pouco, quando eu terminar o tópico 2, eu vou abrir o PDF de um livro de teologia sistemática e eu vou explicar por que não é tão simples assim. Por que a diferença de alma e espírito é algo que os próprios tricotomistas têm dificuldade de fazer. Existe um certo consenso da diferença de alma e espírito, mas tem muita confusão dentro desse tema. Eu li a revista quase toda já, peguei a revista, fui lendo as lições mais adiante, e o próprio escritor da revista fala mais na frente, né, que algumas características da alma e do espírito são as mesmas e tudo mais, e não tem consenso, né, de qual característica pertence a qual, enfim. E a gente vai ver isso nesta lição e nas próximas lições. Outra coisa, se você não acredita na tricotomia, você fala assim, eu não acredito na tricotomia, eu sou dicotomista, ou eu sou monista, como que eu faço para me relacionar com essa revista? Faz sentido? Bom, não tem problema, não tem problema, porque você que é dicotomista, você vai entender que quando o escritor da revista fala alma e espírito, ele está falando da mesma coisa. E ponto final, você pode entender dessa forma e ler a revista com esse pensamento. Você vai discordar dele alguns pontos, mas na essência você vai tirar coisas preciosas dessa revista. Então não descarte a revista porque você não acredita na tricotomia. Não descarte, a revista é muito boa. Vamos lá. Essas três substâncias ou componentes do homem são descritas tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Tem várias passagens bíblicas, coloquei duas aqui. Zacarias 12:1. Peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala ao Senhor o que estende o céu, e que funda a terra, e que forma o espírito do homem dentro dele. Então aqui está bem claro, né, que Deus formou, que Deus fez, Deus colocou o espírito do homem dentro do ser humano. Mateus capítulo 10, versículo 28. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Então aqui a gente tem uma passagem do Novo Testamento que fala da alma. Né? A alma pode perecer no inferno, a alma e o corpo. O próprio Jesus Cristo, Filho de Deus, encarnado, plenamente homem e plenamente Deus, possuía essa constituição. Vamos ler aqui João 12, 27. Agora a minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora, mas para isso vim a esta hora. Então aqui Jesus fala que a sua alma está perturbada. Então Jesus deixa bem claro que ele tem uma alma. Ele é um ser humano completo, pleno. A gente não pode ver Jesus como um ser humano diferente. Não, Jesus não tinha uma alma porque ele era Deus. Não. Ele, como encarnou, ele se tornou um ser humano pleno, completo, com corpo, alma e espírito. A primeira divisão, as partes material e imaterial, é explicitamente apresentada no ato de formação do homem, Gênesis capítulo 2, versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente.
Então, sim, né, Deus soprou no ser humano, Deus soprou, né, o fôlego de vida. E ele foi feito essa alma vivente. Né? Como eu já citei anteriormente, né, os monistas usam essa passagem aqui para dizer que o ser humano não tem uma alma, mas que ele é uma alma. Né? Eles usam dessa forma. Mas nós entendemos aqui, né, que Deus, ao soprar o fôlego de vida, ele colocou no ser humano algo diferente dos animais, que o ser humano tem uma alma, né, que faz parte do ser humano, ou seja, intrínseco do ser humano, ele tem essa alma, é a parte imaterial do homem. Tópico 1.3, físico e espiritual. O processo formativo usado pelo Criador, que é espírito, ou seja, o próprio Deus é espírito, foi constituído de uma combinação única, o elemento físico, do pó da terra, com o elemento espiritual, o sopro divino, tornando o homem um ser vivente diferente de todos os demais. Então, o ser humano ele foi criado num processo que envolve o físico e o espiritual, no sentido de que o físico ele foi feito do pó da terra. Então, nós somos feitos da matéria e da mesma forma que é feito todos os animais, tudo que existe. Basicamente, nós somos feitos de átomos. Né? Os átomos é a menor partícula, né, que tem dentro da gente. Enfim, quem já estudou física aí sabe que tem o átomo, tem o próton, tem o nêutron, né, e aí tem os elétrons ali em torno do núcleo. Né? Essa é a composição, né, da matéria como um todo. Então, nós somos feitos de matéria, nós temos matéria. Sim, o ser humano é feito de matéria, assim como os animais e toda a criação. No entanto, existe algo diferente na criação do ser humano, esse sopro divino trouxe um elemento espiritual que faz com que o ser humano ele consiga se relacionar com Deus, que o ser humano ele tenha algo a mais, que o ser humano ele consegue ter um controle sobre a criação, ele participa ativamente da criação, totalmente diferente dos animais. Os anjos são seres espirituais, porém sem corpo material. Né? Hebreus capítulo 1, versículo 13 e 14, né? E a qual dos anjos disse jamais, assenta-te à minha destra, até que ponham os teus inimigos por escabelo de teus pés? Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Então aqui essa passagem está falando que os anjos são espíritos ministradores, eles não têm um corpo material. Apesar de que no Antigo Testamento, muitas vezes o anjo se manifestava ali com um corpo material, mas isso era uma teofania, isso era uma manifestação para que as pessoas se relacionassem ali com o anjo, mas o anjo em si, ele é um ser espiritual. Né? Os animais não possuem a parte material que há no homem, alma e espírito. A alma do animal, sua vida, se restringe ao corpo e se esvai com ele. Então, nós entendemos que o animal, ao morrer, ele acaba. Ali não tem mais algo além da morte, entende? O animal morreu, acabou. A alma se esvai, ela simplesmente deixa de existir. Se ele tem uma alma, ela simplesmente deixa de existir. Já o termo hebraico para vida, em Gênesis 2:7, alusivo ao homem, é sha'im, no plural, permitindo a expressão literal fôlego das vidas. Ou seja, o ser humano ele tem algo diferente, ele tem o fôlego da vida, que não é qualquer vida, é uma vida espiritual, uma vida muito superior à que foi dada aos animais. Essa questão dos animais ter ou não alma é um debate também que o pessoal, né, fala aí, mas eu não vou entrar muito em detalhes aqui, nesse momento. Só entenda isso aqui que o escritor colocou, né, que a alma simplesmente se esvai, ela se restringe ao corpo e se esvai com ele. E ponto final, não tem nenhuma existência pós-morte dos animais. Isso pode significar que, em um único substantivo, o texto sagrado esteja aludindo implicitamente à vida do espírito humano, da alma humana e do corpo humano. Isso que, né? Vamos ver aqui o que está em Gênesis 2:7. Eu acho que eu li aqui, foi aqui do Gênesis 2:7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida. Como o escritor da revista coloca ele mais na frente, a tradução ideal aqui seria o plural, o fôlego das vidas. E o homem foi feito alma vivente. A gente tem isso aqui, alma vivente. E isso aqui pode significar que, em um único substantivo, o texto sagrado esteja aludindo implicitamente à vida do espírito humano, da alma humana e do corpo humano. Ou seja, é uma vida que tem corpo, alma e espírito. Certo? Vamos para o tópico 2 agora, a distinção entre alma e espírito. 2.1, a alma. Do hebraico nefesh e do grego psique,
Alma é uma das muitas palavras polissêmicas da Bíblia, possui vários significados. Ou seja, essas palavras, para você entender o significado dela, você precisa ler o contexto, você precisa entender ali o contexto para saber o que ela está querendo dizer. Aparece 755 vezes somente no Antigo Testamento. Seu primeiro sentido é ser vivo, como em Gênesis 1:20, alma vivente. Então, como a gente já falou, o ser humano foi feito alma vivente, um significado ali que foi criado um ser vivo. Nesta acepção, a palavra alma é usada também para os animais e significa simplesmente vida. Vamos ler Gênesis 1:24. E disse Deus: produz a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis e feras da terra conforme a sua espécie, e assim foi. Então, Deus cria os animais de forma diferente que cria o homem. Produza a terra alma vivente. Então, aqui simplesmente significa vida, produz vida animal. E a distinção entre a alma do homem e a do animal é evidenciada num processo criativo, procedente do sopro de Deus, como a gente já leu anteriormente em Gênesis 2:7. A alma do homem constitui uma substância espiritual, incorpórea, invisível e imortal. Isso aqui é muito importante destacar, né, que a alma do ser humano ela é imortal, ela existe após a morte. O escritor da revista citou várias passagens e eu resolvi colocar aqui Lucas 16, de 22 a 25, que fala ali do rico e do Lázaro. Vamos ler aqui, diz assim, ó, e aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse, Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. Bem, eu não vou explicar essa passagem aqui em detalhes, eu acredito que aqui no EBD em Foco a gente tem até um sermão sobre essa passagem. O objetivo aqui é mostrar que após a morte, a Bíblia dá a entender, e eu acredito que isso é muito claro, que existe sim algo que sobrevive, e nós falamos que sobrevive a alma e o espírito do ser humano. Então, a alma ela sobrevive à morte. Então, na morte, o corpo é sepultado e a alma vai ou para um descanso, né, ou seja, para a presença de Deus, ou vai para o sofrimento, para o Hades, para o inferno, como você queira chamar. Também não vou entrar em detalhes aqui, diferença de Hades, de inferno e tal, não vem o caso aqui nessa aula. De certa forma, né, nós temos outras passagens bíblicas que falam sobre isso, quando Jesus estava com o ladrão na cruz, né, hoje estarás comigo no paraíso. Como que ele ia estar com Jesus no paraíso se ele estava morrendo ali na cruz? Então a gente vê que realmente tem algo que sobrevive após a morte. E enfim, muitas outras passagens. Vou deixar aqui um PDF para você estudar sobre esse tema, que você vai ver que tem muitas outras passagens que deixam bem claro que existe sim uma alma que sai do corpo após a morte. É dotada de razão, sentimento e vontade. Observe que nós estamos falando das características da alma. Atributos dados por Deus ao homem para exercício de sua missão, especialmente sua vocação relacional com o Criador e com os semelhantes. Vamos ler Gênesis capítulo 3, versículo 8. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela variação do dia. Esconderam-se Adão e sua mulher na presença do Senhor entre as árvores do jardim. Ou seja, aqui nós temos uma passagem bíblica, né, que não cita alma, mas que está falando do sentimento, da percepção de algo que está acontecendo. Eles ouviram a voz de Deus, eles tomaram uma decisão de se esconder. Então, isso aqui está relacionado ao quê? A razão, vontade, tomada de decisão, são características da alma. Isso, aliás, decorre do fato de o homem ser um ser pessoal criado à imagem de Deus. Não se é um ser pessoal criado à imagem de Deus, ele tem essa capacidade de raciocinar, de sentir, de fazer algo, de tomar decisões. Ou seja, o ser humano tem o livre-arbítrio, né? Então isso é dado por ele. Quando Deus cria ele, está relacionado à sua alma. Vamos para o tópico 2.2, que fala sobre o espírito. Espírito com E minúsculo, porque estamos falando do espírito do ser humano, espírito do homem. Do hebraico, ruá, e do grego, pneuma, o espírito do homem provém de Deus e constitui sua principal dimensão. Vamos entender o que é o espírito, né? Então, aqui a gente está falando da distinção corpo, alma e espírito. A alma está relacionada mais à questão dos sentimentos, da razão, enfim. E o espírito é como se ele tivesse uma função
um pouco mais específica, né, de acordo com a tricotomia. Tá? Estou apresentando aqui a visão da tricotomia, não estou fazendo nenhum contraponto ainda. Então, de acordo com os defensores da tricotomia, o espírito ele tem uma função específica, né, que é muito mais específica do que a alma, que é por meio dele que mantemos nossa comunhão com o Criador, o Pai dos Espíritos, e o adoramos. Hebreus capítulo 12, versículo 9 diz assim: além do que, tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e nós o reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Então aqui a gente tem uma apresentação de que Deus ele é o quê? O Pai dos Espíritos, com E minúsculo, porque ele que deu o Espírito para o ser humano. João 4, 23 e 24, a passagem ali da Jesus conversando com a mulher samaritana, né, fala assim, Deus é Espírito e importa que os verdadeiros adoradores adorem Espírito e em verdade. Então, o próprio Deus é Espírito, ele deu um Espírito para um ser humano e esse Espírito é a parte do ser humano que busca Deus, que busca comunhão com Deus, que faz essa mediação da alma, né, com Deus. Então, essa é a interpretação tricotomista. Junto com a alma, inseparável dela, compõe a parte imaterial do ser humano. É o homem interior, que na linguagem do apóstolo Paulo aparece algumas vezes em contraste direto com o corpo, o homem exterior. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16 a 18, diz assim: por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Então aqui Paulo fala do homem interior e do homem exterior. Esse homem interior, muito provavelmente Paulo está falando, né, da alma e do espírito, dessa parte imaterial do ser humano. Como ensina o pastor Antônio Gilberto em sua Bíblia com comentários, à luz das Escrituras, o espírito é a fonte da vida recebida de Deus. O espírito usa e transmite essa vida à alma, que por sua vez a expressa por meio do corpo, utilizando seus sentidos físicos para explorar o mundo exterior e dele receber as necessárias impressões. São três elementos que formam um único ser ou pessoa. Bem, vamos entender melhor isso aqui. Segundo o pastor Antônio Gilberto, né, ele apresenta o seguinte, que o Espírito é a fonte da vida recebida por Deus, ou seja, ele foi dado por Deus. É o Espírito que se relaciona com Deus. Então, o Espírito usa e transmite essa vida, ou seja, essa vida com Deus, esse relacionamento com Deus, à alma. E a alma expressa isso no corpo, com sentidos físicos e tal, para explorar o mundo exterior. Então, a alma, né, vai estar relacionada mais à questão dos sentimentos, da razão e tudo mais, enquanto o espírito do relacionamento com Deus. Essa é a principal distinção feita pelos tricotomistas. No entanto, sabemos que isso é polêmico e antes de entrar aqui no tópico 3, né, que fala da interação das três dimensões, eu vou abrir um PDF de um livro de teologia sistemática e vou fazer um contraponto. Agora que eu vou fazer aqui o contraponto da lição, é o Teologia Sistemática do Wayne Grudem. Sempre que eu apresento aqui a teologia sistemática do Wayne Grudem, o pessoal me critica, porque o Wayne Grudem é calvinista e tal. Mas assim, esse tema não tem nada a ver com calvinismo e arminianismo. Tá? Não tem nada a ver. Você pode ser calvinista, tricotomista, você pode ser arminiano, tricotomista, você pode ser calvinista e monista, e pode ser, enfim, não importa, entende? Isso aqui não importa. Eu vou pegar o capítulo aqui, ó, vamos avançar aqui, só para você ver, é o capítulo da parte 3 aqui, né? São vários capítulos, né? Parte 3, que ele fala da doutrina do homem, né? Fala da criação do homem, o ser humano como homem e mulher, a essência da natureza do homem e tal, o pecado, as alianças. A gente vai pegar essa parte aqui, a essência da natureza do homem, tá? E aqui que ele vai falar sobre tricotomia, dicotomia e monismo. Adiantando aqui, o Wayne Grudem, ele vai defender a dicotomia, tá? Ele vai defender essa visão da dicotomia. Eu acho que não está aparecendo o cursor do mouse, né, aí para você, mas enfim, né, eu vou marcando aqui, selecionando, e você vai vendo aqui algumas coisas que eu vou falar. Tá? Mas é bem interessante porque ele coloca o seguinte, eu vou ler um trecho aqui, só para, porque você está discordando do escritor da revista, não é isso, eu quero fazer um contraponto e mostrar para você que não é tão simples assim.
Quando você vê alguém que defende a tricotomia falando, não, porque a alma é isso, o espírito é isso, eles são distintos por causa disso, daquilo, parece que a Bíblia apresenta tudo isso de forma muito simples e direta. E não é assim que funciona. Tá? Vamos ler aqui. Ó. As Escrituras usam alma e espírito indistintamente. Quando analisamos o uso das palavras bíblicas traduzidas como alma, nefesh, psique, e espírito, ruach e pneuma, parece-nos que às vezes são usadas indistintamente, ou seja, parece que elas têm o mesmo significado. Por exemplo, em João 12, 27, Jesus disse, agora está angustiada a minha alma. Enquanto no contexto muito parecido, no capítulo seguinte, João diz que Jesus angustiou-se em espírito. Então me responda a seguinte pergunta, quem se angustia? É a alma ou o espírito? Eu acho que eu estou lendo aqui, eu não sei se você está vendo aí. Mas, enfim, dá para entender. Se não precisa acompanhar a leitura, só escuta eu falando. Tá? Quem se angustia é a alma ou o espírito? Porque no capítulo 12, 27, Jesus disse que a alma se angustiou. Aí o tricotomista fala, tá vendo? A alma é responsável pelos sentimentos. Mas aqui diz que o espírito se angustiou. Então, o espírito é responsável pelos sentimentos? Aí vão dizer assim, não, porque tem algumas coisas que pertencem à alma e ao espírito. Mas quais? Entende? Onde é que está o ponto de interseção aí? Vamos ler aqui. Lucas 1, 46 a 47 diz assim, a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Isso aqui é um paralelismo hebraico, é um artifício poético em que a mesma ideia, ou seja, o artifício poético, é a mesma ideia repetida com o uso de palavras diferentes, mas sinônimas. Então, quando Maria fala isso aqui, que a minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito, ela não está falando que alma e espírito são coisas distintas. Ela está usando duas palavras com o mesmo significado, para reforçar a ideia. Isso é paralelismo, é poesia hebraica. Agora vamos para esse tópico aqui. Ó. Na morte, as Escrituras dizem que tanto a alma parte, quanto que o espírito parte. Diz assim, ó, quando da morte de Raquel, diz a Bíblia, ao sair-lhe a alma, porque morreu, Gênesis 35, 18. Elias ora para que a alma da criança morta volte ao corpo, 1 Reis 17, 21. E Isaías prediz que o servo do Senhor derramaria a sua alma, nefesh, na morte, Isaías 53, 12. E assim vai, no Novo Testamento aqui, tem um rico insensato, nesta noite pedirão a tua alma, Lucas 12, 20. Da mesma forma, a gente vê que acontece com o espírito. Jesus na cruz fala assim, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Ele vai citar o Salmo 31, 5, que ele vai falar ali em Lucas 23, 46. Entrega o meu espírito. Então, Jesus está entregando o espírito, não a alma. Na morte, o espírito volte a Deus que o deu, Eclesiastes 12, 7. A gente vê aqui que tanto a alma quanto o espírito, a Bíblia usa os dois de forma intercambiável. Aí alguém pode falar assim, mas é porque tanto a alma e o espírito voltam a Deus, eles vão junto, é inseparável. Mas por que a Bíblia não diz alma e espírito junto? Porque ele fala assim, mas convém observar que as Escrituras em nenhum momento dizem que a alma e o espírito das pessoas partiram e foram para o céu ou foram entregues a Deus. Então, se são coisas distintas, seria interessante ter, em algum momento, a Bíblia falar, nesse sentido. Então, dá a entender que quando usa alma e quando usa espírito, está falando da parte imaterial do ser humano. Ou seja, a nossa parte imaterial, a nossa parte espiritual, ela deixa o corpo e volta a Deus. Você pode chamar de alma ou de espírito, porque é o que a Bíblia chama, ou um ou outro, mas é a mesma coisa. Um outro ponto aqui que ele coloca é que a alma pode pecar e o espírito também pode pecar. Geralmente, os defensores da tricotomia dizem que quem peca é a alma, o espírito não peca, ou então quando o espírito é convertido ele é diferente, ele é mais puro, ele é superior, ele tem sensibilidade com o Espírito Santo. Você vai ver muitos tricotomistas indo nessa ideia aí, de que o espírito não, o espírito é puro, renovado e a alma que peca, você peca na alma. E tem um monte de absurdo falando sobre isso, que a Bíblia não defende. No entanto, a Bíblia não fala muito disso, tá? Olha assim, vamos ler aqui, Quando Paulo encoraja os coríntios a se purificar de toda impureza, tanto da carne como do espírito, ou seja, 2 Coríntios 7, 1, o espírito também tem impureza. Então, se ele coloca o espírito como impureza, então não faz muito sentido eu dizer que o espírito não peca, que o espírito é mais puro. Ele sugere nitidamente que pode haver impureza, pecado no espírito. Do mesmo modo, fala da mulher solteira que se preocupa em ser santa, assim no corpo como no espírito. E assim a gente vai ver várias passagens falando de
espírito, né, que não foi fiel a Deus, altivez de espírito, né, orgulhosos em espírito e tudo mais. Da mesma forma que a gente vai ver várias passagens bíblicas falando do pecado na alma, né, da alma que peca, a alma que pecar, essa morrerá. Enfim, né, a gente não vê distinção também nesse sentido. Aqui nesse tópico, ele já fala, né, que tudo que se diz que a alma faz, disse que o espírito também faz. E tudo que diz que o espírito faz, disse que a alma também faz. E é assim, apesar dos tricotomistas dizerem que alma e espírito é distinto, que tem características diferentes, dentro da Bíblia, a gente vai ver que isso não está muito claro, tá? Não está muito claro, não diz, entende? Ele cita aqui, ó, várias passagens. Isso aqui você vai ler com calma depois, tá? Eu vou deixar para você pegar e ler e tal, né? Ó, por exemplo, o espírito também pode viver emoções, né? Como em Atos 17 e 16, né? Quando o seu espírito, no caso de Paulo, se revoltava. Ou quando angustiou Jesus em espírito, né? João 13, 21. E também é possível ter um espírito abatido, o oposto de um coração alegre, né? Provérbios 17, 22. Então, assim, essa ideia de que os sentimentos são da alma e não do espírito está errado, porque a Bíblia está apresentando aqui, né, a gente está vendo aqui vários versículos falando, né, de sentimentos relacionados ao espírito. Né? Aí ele coloca assim, ó, por outro lado, a alegação do tricotomista de que o espírito é o elemento humano que se relaciona mais diretamente com Deus na adoração e na oração não aparece baseada nas escrituras. Frequentemente, lemos que a alma adora a Deus e com ele se relaciona, noutros tipos de atividade espiritual. A ti, Senhor, elevo minha alma. Né? Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Bendize, ó minha alma, Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Louva, ó minha alma, ao Senhor. A minha alma engrandece ao Senhor. Né? E assim vai, outras passagens bíblicas aqui, ele vai citando várias e tudo mais. Né? Aí fica a seguinte pergunta, já que a Bíblia parece não apresentar diferença entre alma e espírito, como que a gente faz? Né? A gente continua acreditando que é diferente ou a gente aceita que não é diferente? Eu, particularmente, vejo argumentos mais fortes, mais passagens bíblicas, dando base para a dicotomia, para que a ideia de que o ser humano ele é corpo e alma, só. O espírito e a alma é uma coisa só. Tá? Eu entendo dessa forma. Eu não consigo, Herbert, estou falando de mim, não consigo ler essas passagens bíblicas e fazer distinção de alma e espírito. Eu não vejo. Né? Eu acho que ficou bem claro aí do que eu mostrei, quem viu com calma aí. Depois você lê esse material com calma, vou deixar disponível. Mas isso não me atrapalha em nada em ler um livro que alguém defende, a tricotomia, enfim, eu não me atrapalho, entende? Eu leio essa revista, eu li a revista quase toda e, enfim, aprendi bastante do que eu já li. Durante o trimestre eu vou ministrar as aulas, vou seguir aqui o escritor da revista, né? Mas eu vou deixar bem claro assim que eu não vejo muito sentido de ficar fazendo essa distinção. O importante é nós cuidarmos da nossa parte material e imaterial, né? Do nosso corpo e da nossa parte imaterial, que é a nossa alma e nosso espírito. Né? E isso é uma coisa indistinguível, né? Como eu falei aqui, alma e espírito para mim é uma coisa só. Isso, para mim, não me atrapalha em nada e eu espero que você acompanhe aqui o BD em Foco de boa em relação a isso, tá bom? Vamos lá, tópico 3. A interação das três dimensões. 3.1, corpo, afetos e somatização. O corpo, soma, do grego, né, é a parte material do ser humano, por meio da qual comumente manifestamos atributos da alma e do espírito. Então, o corpo é a parte material, é a parte externa. Né? Nós manifestamos os atributos da alma e do espírito através do corpo. Empregando o vocábulo coração, uma das principais palavras que o Antigo e o Novo Testamento usam como sinônimo de alma, Salomão bem identificou essa interação ao afirmar. Vamos ler aqui Provérbios 15:13, o coração alegre aformoseia o rosto. Provérbios 14:30, o coração com saúde é a vida da carne. E Provérbios 17:22, o coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá a secar os ossos. Então a palavra coração também é usada, né, no Antigo Testamento, principalmente para se referir a essa parte interior do ser humano, né, essa parte imaterial, né, que ela se alegra, se entristece, enfim. Né, então ele deixa bem claro que um coração alegre serve de bom remédio. Né. Quantas vezes a gente vê falar por aí, né, que você ser uma pessoa alegre,
contente com tudo e tal, otimista, isso ajuda você a ter mais saúde, né? As pesquisas têm mostrado isso aí, né? Então, isso é bíblico, né? O coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá secar os ossos. Ou seja, o espírito abatido faz você ter um monte de doença. Pessoa carrancuda, triste, cara fechada, né? Não sorri para ninguém, não se alegra com nada. Geralmente essa pessoa desenvolve algum problema de saúde. Não é regra, tá? Existe uma correlação dos sentimentos com doenças físicas. Identificados como doenças psicossomáticas, a partir do século XX, muitos problemas físicos decorrem de crises da alma. É o que eu estava falando, né? Problemas físicos, doença física, vem justamente de algo interior, doenças da alma, do espírito, inclusive pecados, e como se multiplicam em nossos dias. Vamos ler aqui Salmo 31, versos 9 e 10. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque estou angustiado. Consumidos estão de tristeza os meus olhos, a minha alma e o meu ventre, porque a minha alma está gasta de tristeza, e os meus anos de suspiros. A minha força decai por causa da minha iniquidade, e os meus ossos se consomem. Então aqui o salmista está falando, né, de algo físico que ele está sentindo por causa de um problema no interior, um problema na alma. Ele está angustiado, ele está triste, né? E justamente isso está trazendo um desgaste físico para ele. Então, assim, tem que ter muito cuidado, né, porque a gente precisa cuidar da nossa parte interior, a gente precisa se sentir bem com a vida, a gente precisa se sentir bem com as pessoas, a gente precisa, né, viver mais otimista, mais alegre, e isso vai ajudar na nossa questão física, na nossa saúde física. 3.2, equilíbrio e saúde. Da mesma forma que o corpo padece por causa de disfunções da alma e do espírito, estes também sofrem por problemas do corpo, naturais ou não. Ou seja, da mesma forma que ao ter um problema interior, um problema de espírito, isso faz com que o corpo padece, às vezes um problema no corpo, um problema físico, faz com que você, né, tenha um problema psicológico, né? Então, assim, pode ser o contrário também, né? A língua é um dos membros que mais produzem angústias ao ser humano. Provérbios 21, 23 diz assim, porque o que guarda a boca e a língua guarda das angústias a sua alma. Então aqui a gente vê que guardar a língua, né, significa que você, né, está se precavendo, né, de angústias, de angustiar a sua alma, né? Tem o nefasto poder de contaminar a pessoa por inteiro, né? Tiago, capítulo 3, verso 6. A língua também é um fogo. Como um mundo de iniquidade, a língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Então, Tiago pega pesado com isso, né? A questão da língua é perigosa mesmo, né? Então, assim, né, guardar a sua língua, tenha cuidado com o que você fala, né? Isso pode prejudicar você internamente, pode prejudicar as outras pessoas, pode trazer vários problemas, né? Então a língua é algo físico, né? Faz parte do seu corpo, mas ela pode prejudicar a sua alma. Um viver santo e equilibrado requer constante vigilância e oração, preservando o corpo, alma e espírito de toda espécie de males, o que inclui cuidados físicos e relacionais saudáveis. Então a ideia é que nós possamos ter um viver santo e equilibrado, porque assim, o crente tem que orar, tem que ler a Bíblia e tal, tem que ir na igreja, mas também o crente precisa cuidar do corpo. Ele precisa, enfim, fazer uma atividade física, seja qual for, seja jogar futebol, jogar vôlei, nadar, correr, pedalar, ir para academia. Enfim, o crente precisa cuidar do seu corpo, o crente precisa cuidar da sua saúde, ele precisa ter uma alimentação saudável. Comer comida de verdade, comer arroz, feijão, macaxeira, banana, frutas em geral, enfim. E você, é claro, de acordo com sua situação financeira, né, vai procurar ter essa alimentação saudável, comprar frutas e verduras, né, comida de verdade, né? Larga de mão esse negócio de industrializado, coma comida de verdade, que você vai cuidar do seu corpo e isso é para a glória de Deus. Tá? Você vai se precaver de várias doenças, vai viver muito melhor, vai ter muito mais saúde, vai ter muito mais disposição, né? Faça uma atividade física, cuide do seu corpo, isso é bênção de Deus. Por muito tempo a igreja defendeu a ideia de que não devemos cuidar da saúde, do corpo, que isso não faz sentido, o importante é orar e ler a Bíblia, o resto é balela, mas não é assim que funciona. A gente precisa cuidar do nosso corpo, a gente precisa cuidar da nossa saúde, isso nos dá até mais disposição para fazer a obra de Deus. Quanto à crescente busca por medicamentos como solução para todo tipo de problema emocional, é preciso discernimento e cautela. A questão do medicamento, a gente não pode aqui também demonizar, né? Porque o crente não vai tomar remédio, tem que confiar que Deus vai curar. Não é assim que funciona. A questão da cura na Bíblia não é uma regra,
A gente tem que ter muito cuidado, porque tem gente que acha que o crente tem que ser curado, que Deus vai ter que curar. Quem fala isso é o pessoal aí da confissão positiva, teologia da prosperidade, né, que quer dar ordens para Deus. A gente não pode partir desse princípio, né, que a cura é obrigatória. A gente não pode. A gente entende que o milagre ele tem alguns propósitos, Deus pode sim realizar um milagre, né, mas nós estamos sujeitos a doenças, estamos sujeitos a vários males aí por causa do pecado, enfim, o pecado infestou o mundo como um todo e nós estamos sujeitos, e diante de problemas de saúde a gente pode sim tomar um remédio, principalmente se for um problema emocional. Só que isso tem que ser feito com cautela, com cuidado. Você deve consultar um médico, você deve fazer tudo da forma correta para você não se prejudicar. Tem muita gente tomando remédio sem receita, principalmente para problemas emocionais, sem fazer uma consulta, sem fazer um acompanhamento. Às vezes um acompanhamento com um psicólogo resolve, às vezes você procurar tratar o problema, né, de forma mais, como se diz assim, espiritual, resolve também. O escritor da revista fala sobre isso, né, que ele fala bem assim, ó, eu acho que é bem aqui nesse tópico mesmo. O acompanhamento médico psicológico é importante em situações clinicamente diagnosticadas, mas quando o problema tem origem espiritual, como crises produzidas por pecados não confessados, os medicamentos não resolvem, no máximo aliviam os sintomas. Então, antes de tomar qualquer medicamento, né, se você está passando por algum problema psicológico, converse com seu pastor, converse com um psicólogo, faça uma consulta, procure tratar o problema sem tomar medicamento. Ah, porque eu não consigo dormir, tenho insônia e tal, ansiedade, aquela coisa toda. Procure resolver esse problema de ansiedade sem medicamento. Se não resolver, aí você vai, né, com um especialista, um psiquiatra, sei lá, um médico especializado, e vai tomar um medicamento. Mas assim, cuidado, essa questão do medicamento é perigosa, entende? Você pode ficar dependente disso. Então tente resolver o problema assim pela raiz, né? Procure a raiz do problema. Depois, né, que se você vê que não resolve, aí você recorre a algum medicamento, né? Arrependimento e abandono de pecado são essenciais para a verdadeira cura da alma, né? Vamos ler aqui Efésios 4:31. Toda amargura, ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmias, e toda malícia seja tirada de entre vós. Né? Então assim, a vida do crente é uma vida diferente. Por quê? Porque o crente ele está sempre preocupado em abandonar o pecado. Não é que nós não vamos pecar, nós não vamos errar. A gente erra, a gente peca. No entanto, a gente sempre procura resolver. A gente sempre procura mudar. Então, se você tem algo aí que está praticando e que isso está trazendo angústia, abandone esse pecado. Procure, né, o seu pastor, converse, alguém de confiança, converse. Tente resolver o mais rápido possível, porque, né, se você ficar, né, nessa situação cada vez mais e você vai sentindo mal, isso vai piorar e, enfim, né, saiba que Deus ele quer te ajudar, ele quer resolver o teu problema, mas resolva de forma bíblica, né, procure se arrepender, procure, né, conversar com alguém que vai te ajudar a abandonar isso aí para que você realmente tenha um relacionamento bom com as pessoas e com Deus. Porque isso pode te trazer muitos outros problemas e, enfim, a situação pode piorar. Chegamos na conclusão da nossa aula que diz assim: uma correta compreensão espiritual acerca do homem, de sua constituição e propósito é fundamental para uma vida cristã equilibrada. Mesmo as almas mais piedosas não encontram verdadeira paz e alegria senão em Deus, o seu Criador, pois a alegria do Senhor é a nossa força. Essa questão aqui, né, ele coloca assim, mesmo as almas mais piedosas não encontram verdadeira paz e alegria senão em Deus. Sim, a nossa alegria tem que estar no Senhor. Eu acredito que a gente vai falar sobre isso mais na frente, vai ter lições que a gente vai tratar dessa questão da alegria, da felicidade, né, que nossa alegria tem que estar em Deus, em Cristo, não nas coisas materiais. Mas entenda que mesmo alguém crente, fiel a Deus, pode passar por vários problemas. Dizem que Charles Spurgeon tinha depressão. Olha só, um grande pregador. Se você não conhece Charles Spurgeon, dá uma pesquisada. Um grande pregador, é conhecido como o príncipe dos pregadores, pregava para multidões. Se eu não me engano, o problema dele de depressão surgiu a partir de um problema que teve em um culto. Ele estava pregando a uma grande multidão e anunciaram lá um incêndio, um alarme falso de incêndio. E o pessoal saiu correndo e algumas pessoas morreram pisoteadas e tal. Isso trouxe uma angústia muito grande para ele. Enfim. Então, assim, mesmo os grandes homens de Deus podem passar por problemas psicológicos, mas nós temos que confiar em Deus, que Ele é a nossa força, a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Então, chegamos aqui no final da nossa aula, né? Creio que essa revista vai ser uma bênção
Então, uma aula um pouco mais longa e tudo mais, lição número 1 sempre é assim, mas eu convido você a continuar assistindo aí as aulas do EBD em Foco. A gente tem aqui as perguntas para quem vai usar o slide na igreja. E, mais uma vez, reforçando o nosso site, nosso WhatsApp, que você pode mandar mensagem, o nosso conteúdo, o nosso aplicativo, né? Na plataforma EBD em Foco, você tem tudo o que precisa para ministrar uma aula de excelência na EBD. A paz do Senhor, até a próxima aula.